Aleluia. Glória a Deus. Glória. Tem bateria, pastor? Ok. Boa noite. A paz. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no 2 Timóteo capítulo 3, por favor. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Amém. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7. Amém. Aleluia. Amém. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo de 1 a 7. Amém? Posso prosseguir? Amém? Na minha versão é NVI. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E no 7, eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, que a palavra, Senhor, toque no coração dos nossos irmãos que estão aqui escutando agora e que posteriormente talvez escutem também essa mensagem, Senhor. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo e pelo teu poder, Senhor, que esta palavra possa tocar no coração de cada um de nós de maneira especial, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém, Deus. Irmãos, acabamos de ler um versículo, né? Escrito há praticamente 2000 anos atrás. E o que nós vemos à nossa volta? Né? A realidade, né? É uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás e continua, né, acontecendo, né? A Bíblia, ela é tão atual, né? 2000 anos se passaram praticamente após a morte de Jesus, 5 mil anos, e ele continua falando as coisas atuais. Se a gente quiser ver alguma coisa, é só ler os jornais e ver as coisas que estão acontecendo, né? Sim, Deus. E eu me lembro quando eu era estudante, 13, 15 anos, que eu gostava muito de estudar história. A história do Brasil, lógico, a história da América Latina, a história do mundo, a história antiga. E eu gostava muito de estudar sobre os romanos, sobre os gregos, sobre o Egito. E tive uma única oportunidade de poder ir à Itália. Uma vez, quando eu era piloto de navio, eu fui naquelas ruínas romanas, né? Do Senado. Aqui Pedro esteve preso aqui. Nessa época, o quê? 19, 20 anos, nem pensava, né? Fui criado numa escola católica, mas nunca pensei que um dia estaria falando do Senhor Jesus, né? Aleluia, Deus. E eu gostava muito de escutar isso. Eu via filmes, A Guerra dos Titãs, sobre a mitologia grega. Isso é só filme, né? Mas é a pura realidade. Porque existe um Deus, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Mas existem outros milhares de deusinhos, com letra pequena, entidades, que vieram para enganar o mundo, né? E tanto que na Bíblia, né, nós temos aqui, em Deuteronômio também fala, em Salmos também, mas um exemplo bem prático que todo mundo conhece em Efésios 6,12. Não precisa vocês irem lá. Efésios 6,12, né? A nossa luta não é contra
seres humanos, né? Mas contra os poderes e autoridades, né? Contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, né? E Paulo está falando disso, da realidade. E a gente, até conhecer o Senhor Jesus, a gente acha que tudo é só natural, que tudo é só humano, né? Nosso pastor Sérgio sempre ele fala sobre isso e também nos nossos estudos bíblicos, né? Que o mundo espiritual é muito mais real do que o que a gente vê, esse mundo natural, né? E Paulo também fala em Coríntios 10, 20. Quer dizer que os pagãos sacrificam e é oferecido aos demônios e não ao nosso Deus, e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, né? Ele estava falando para os Coríntios. Coríntios era uma cidade próxima ali da Grécia, naquela região, né? Quer dizer, o mundo era praticamente todo pagão, né? Fora os israelenses, o Israel, né? Os judeus, mas eles também se voltaram contra Deus, né? E por isso que penaram bastante, né? E espírito, ele não morre, ele está por aí, ele está andando por aí, né? E o que é que acontecia no mundo pagão, né? As pessoas elas possuídas, né? E ficavam doentes e começavam a fazer o que não devia, começavam a ter imoralidade sexual, começavam a fazer sacrifícios humanos, né? E isso praticamente ele foi acabado quando veio Jesus Cristo, né? Jesus veio a primeira vez, né? E o que ele fez? Ele praticamente teve um exorcismo geral, não somente Jesus, mas também depois os discípulos dele falando, né? E o cristianismo ele se espalhou pelo mundo, graças ao Senhor. Mas teve muita batalha. Por quê? A batalha é espiritual. Vocês sabem que os cristãos no primeiro século eles foram muito perseguidos, né? Por quê? Grécia era tudo mitologia, era tudo Deus que não prestava, né? Os romanos adoravam deuses também, né? Que não deviam, sacrificavam muitas pessoas, muitas coisas, né? E acabaram também sacrificando crianças também, né? Mas quase a gente não ouve isso na história. Mas isso aconteceu muito. O evangelho, o cristianismo, ele veio bater de frente com esse paganismo, né? Mas quando as pessoas estão com Jesus, quando elas estão seguindo o caminho do Senhor, o Senhor está com a gente. Deus também estava com Israel, mas quando Israel se voltava as costas para Deus, vinha as bombas, vinham os problemas, né? Eles eram muito açoitados também. Por quê? Porque não obedeciam ao Senhor, né? Mas graças a isso, né? Ao cristianismo, as pessoas foram mudando, esses pagãos foram saindo, né? Mas infelizmente, as pessoas agora estão praticamente, né? O primeiro versículo que nós lemos, né? As pessoas estão se afastando de Deus, as pessoas estão esquecendo de Deus, né? E Jesus ele fala, né? Tem um aviso na Bíblia, né? Jesus ele fala assim no Mateus, se vocês quiserem ver, Mateus 12, de 43 a 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E no finalzinho ele diz assim: assim acontecerá a esta geração perversa, né? Então a gente vê aqui que não é só a sua casa, não é só você ou não é só a sua família, é uma geração que está em perigo, né? Não se esqueça, não é só você, não é só o seu lar, é a sua nação, é esse povo, é onde nós vivemos, esse povo principalmente japonês aqui, ele não conhece, né? E é um ponto importante, porque 2 semanas atrás, quando eu estava pregando,
Eu falei que nós, a igreja, nós somos a luz, nós somos o farol de referência para essas pessoas. E se a gente não fizer isso, eles vão se perder ainda mais, vai ser pior. Os tempos vão ficando piores, né? Os tempos vão ficando piores, né? Nós vemos agora, por exemplo, os Estados Unidos, né? Foi uma nação que nasceu acreditando, proclamando o Senhor, e a gente gostando ou não gostando. Eu não sei, nossos irmãos aqui da Argentina, do Paraguai, do Peru, mas do Brasil, nós somos e fomos muito influenciados pela cultura americana. Eu não sei, acredito que talvez vocês também tenham sido, né? Então, aconteceu uma moda nos Estados Unidos, aí todo mundo, né? Mundano, né? Vamos dizer assim, é o Michael Jackson. Não quero dançar igual o Michael Jackson, né? Não sei. Até hoje lá não sei, né? E porque eu quero, aquele tênis da Nike, se não for tênis da Nike eu não quero. Eu quero isso, né? E pro bem, os Estados Unidos influenciam, mas ele influencia pro mal também, né? E os Estados Unidos agora ele está se tornando um ponto de referência muito ruim para o resto do mundo, principalmente porque a internet ela começa a mostrar muita coisa. Quando não tinha internet, tinha revistas, tinha filmes, coisa que não poderia, gente não poderia ver, não poderia. Quem é homem está entendendo o que eu estou falando, né? Que não deveria ver, mas via, né? E os Estados Unidos, ele sendo um ponto de referência, ele está se tornando, voltando as costas para Deus, assim como Israel fez há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos, 2.500 anos atrás. Então, esses espíritos também estão voltando para a casa que estava vazia. E quando eles voltam, a situação vai ficar como? Pior. Jesus está dizendo, vai ficar pior, não vai ficar igual não. Vai ficar pior do que estava. E agora, nós acreditamos, cristãos, nós somos cristãos, acreditamos que nosso Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas infelizmente também tem o lado lado triste, o lado escuro da Trindade. Lógico, não é só isso que eu falei agora. Existem 3 que são colocados na Bíblia. Vocês já devem ter escutado o nome deles. Um é Baal. Já ouviram falar de Baal? Astarote. E o terceiro é o Moloque. Já ouviram falar de Moloque também, né? Eu vou falar primeiro de Baal. Mas eu vou falar aqui desses deuses porque o que eu quero que vocês entendam. Quando a gente vai para uma guerra, quando a gente vai para uma batalha, a gente tem que saber com que a gente vai enfrentar. Quais armas a gente tem que usar. Por isso que eu vou falar desses deuses, que muita gente não sabe nem que está adorando, mas infelizmente está adorando, principalmente aqui nesse país. Quando a gente vai, antigamente, vou ter que dizer o nome quer dizer, foi a única que me fez o discipulado, foi a única que eu conheci que me ensinou, né? Meu filho, não vai para esse lugar. Filho, não vai, isso aí não é coisa de demônio, não é tirar foto, não quero que apareça nada ali atrás. Eu não entendo, essa pastora, ela fala demais. Irmão, quando você vai aprendendo a palavra do Senhor, você vai vendo o que é perigoso. A gente vai dando brecha para as coisas sem saber. A gente vai para uma Matsuri e não sabe, eu não quero ofender ninguém aqui, irmão, mas a gente vai para uma Matsuri, vamos só lá olhar. Se a gente for para lá, a gente tem que ir para batalhar contra esses deuses, não é só para lá para estar participando. Agora eu entendo. Mas se você falasse para mim quando eu fui convertido há 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, não, isso é demais. Isso é demais, você está abusando. Tem coisa, passa a porcaria, corta. Olha, eu vou para o exterior, aí vou para um hotel, televisão, só tem o que não presta se você quiser ver, né? E é fácil você ver essas porcarias, né? Se você não tiver em Deus, aquele negócio vai entrando, você vai entrando uma brecha e o inimigo vai voltando, apesar de você ser cristão ou não. Se for cristão, ele vai voltar e vai fazer pior. Se não for cristão, vai continuando só te empurrando para o inferno, porque você já está no caminho para isso. Eu já disse, né? Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. É só não acreditar em Jesus. Você está indo para o inferno. Amém?
né? Então, vou falar desses três aqui. Baal, né? Em Juízes, na Bíblia está, por isso que eu estou falando o nome deles, né? Juízes 2:13. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote, né? Esse Baal, o que ele é? É o possuidor. Ele quer pegar tudo, ele é o dono, ele quer ser o mandão, né? Ele travou guerra contra Deus. Lógico que quem ganha é Deus, porque o nosso Deus é o Deus correto, é o nosso Deus certo, o Criador de tudo, né? Mas ele continua lutando agora, ele está voltando agora de novo, ele continua entrando nas escolas. Você não pode mais orar, você não pode mais ler a Bíblia, você não pode fazer isso em público. Você na universidade, tantas universidades nos Estados Unidos que foram construídas com base no cristianismo e agora está completamente contra essa posição de Deus. E ele vai o que? Ele vai, não pode falar isso. Assim como Jesus e os apóstolos fizeram, foram tirando eles do caminho, eles estão voltando agora e está querendo fazer o quê? Tirar os cristãos do mundo também. Irmão, você é cristão, você está penando, está brigando, tá bom, porque vai ficar pior e você tem que aumentar a sua fé, tem que aumentar a sua força, tem que se alimentar mais espiritualmente, você tem que lutar mais por isso, porque não vai ficar bem. Você vê os antigos, os primeiros cristãos, para lutar, não, você ia lá em Roma, você tem que acreditar em Jesus. Não quero, não, eu não vou acreditar em Jesus. Não quer? Vai brincar tem uns leãozinhos aqui, você vai brincar ali dentro, né? Ele ia comer, ia ser comido, sabia que ia morrer, mas ele estava com a fé em Deus. Amém. Ele estava seguro de que ia ser salvo, porque Deus promete. Estava nos nossos hinos hoje, né? Deus é promessa, meu Deus de promessa, né? E ele prometeu, né? E as pessoas iam com o coração aberto, sabia que ia morrer, mas era por uma justa causa. Não, eu vou viver, mas vou adorar outra porcaria, outro Deus. Vai morrer e só uma vez, não vai nascer de novo. Né? E essa luta, ela está agora. Esse Baal, ele está voltando. Está voltando e, por exemplo, uma referência, voltando aos Estados Unidos, em Nova York. Qual voltar um pouquinho antes. O exemplo que tinha de Baal era um touro de bronze fundido, né? Derretido, eles faziam. Eu não quero nem mostrar a foto dessas coisas, né? Tem um touro grandão, as pessoas vão lá tirando foto. Por quê? O que Baal prometia? Ele prometia prosperidade, ele prometia que você ia ficar bem de vida, né? Toda coisa que se afastasse de Deus, mas você tinha que ir atrás dele, você tinha que adorar ele, né? E a gente vê isso, né? As pessoas vão lá, olha esse touro, está num local lá perto do Manhattan, se eu não me engano, é um local onde tem os negócios, né? As pessoas estão lá vendo tudinho, né? Nem sabem o que estão adorando. Que coisa bonitinha esse boizinho, que coisa linda, né? E eu fico pensando, lá onde eu morava, em Belém do Pará, tem uma tal de festa de Boi Bumbá. Não sei se vocês já ouviram. Tem um local, por exemplo, no Rio de Janeiro, o carnaval. O que é o carnaval? A festa da carne, né? É só o que não presta. A gente, quando era doido pro Rio de Janeiro, tem mulher bonita. Minha esposa não está aqui, mas eu já falei isso para ela, né? Mas, tem mulher bonita, né? Olha, né? Quase, né? Mas festa da carne. Esse Boi Bumbá, eu não sei, eu nunca fui para lá. É uma cidade do interior de Parintins. Tem um estádio para ter essa festa do Boi Bumbá. E as pessoas vão lá se entregar, eu acho, né, para a carne também, como o pessoal vai para o Rio de Janeiro, o mundo vai para aquela porcaria para se entregar para a festa da carne, né? E é uma representação de Baal, é esse boi, esse touro fundido, e as pessoas estão lá adorando sem saber. Às vezes você vai estar adorando uma coisa sem saber que está adorando, né? Então você peça, ore para Deus. Será que eu estou fazendo isso, Senhor? Coloca no meu coração, me diga, Senhor, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Eu posso fazer isso? Peça para Deus. Se você estiver vendo, peça, ore, né? Para você ter essa discernimento, porque o diabo, ele é sutil. Algumas semanas atrás, eu escutei um amigo nosso dizendo, né, que vieram um estrangeiro e trouxeram um presentinho para ele. Era uma coisa que não prestava, né? Às vezes a gente recebe, eu recebi de um amigo,
é iraniano. A minha filha ainda tinha a foto de uma... Foto não, era um quadro com tinha uma deusa do Irã, né? Já tudo fora, já foi tudo fora, né? Então são coisas que vão entrando sutilmente, né? E esse é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. É o primeiro. E veio um, que é o Baal, mas ele não vem sozinho. Ele vai querer trazer outras pessoas. E o segundo que veio, eu falei agora em Juízes, né? É a Astarote. Alguém já ouviu falar da Astarote? Não, né? Você já ouviu escutar Afrodite? Né? Era o nome dessa Astarote em grego. Alguém já ouviu falar de Vênus, a deusa do amor? Porcaria, né? É do quê? Dos romanos. Mas é tudo a mesma deusa. É a deusa que ela veio para quê? Para destruir. Isso. Ela veio para destruir, ela veio para acabar com o casamento. Ela veio trazer... Foi com ela que começou, se ninguém sabe, acho que ninguém sabe disso, né? Que começou a pornografia. Porno. Porneo, a palavra em grego, né? Porneo, aí veio a pornografia. Começou com essas imagens dessa deusa se prostituindo. Foi a primeira coisa que começou. Aí depois vieram, né? Não sei se alguém aqui se lembra, revistas suecas, né? Os homens talvez saibam, não sei. Né? Aí, falando dessa deusa, né? E ela, né? Ela veio nesses locais cristãos. Ela considera tipo assim, a amante do Baal. Baal vem, pega. Aí a história vem para a Afrodite para enganar, ela vem para encantar as pessoas por fora, né? E tanto que Paulo também fala em Atenas, e tinha um local, eu me esqueci o nome do templo. Os recém-convertidos cristãos iam para esse templo para brincar com essas sacerdotisas, que eram prostitutas. Acho que as mulheres ficaram até... meu marido tá toda semana ele está indo para a igreja, tá fiel, né? Mas era para fazer outra coisa. Era para fazer o que não prestava. Por quê? Porque eles estavam sendo enganados por essas sacerdotisas que vinham dessa deusa, né? E ela também, eu lendo em outros livros, né? Ela gosta de estar em locais, bares, local de bebida. Para quê? Para modificar a mentalidade do homem e da mulher também, né? São coisas simples, que agora, desse lado daqui a gente vê, poxa, tanta gente que, lá em Belém do Pará, o meu irmão, como gosta de toda sexta-feira tá indo tomar uma cervejinha. Eu quero com meus amigos tomar uma cerveja. E a gente... Vou ser sincero, irmãos, o homem começa a beber, começa a falar uma coisa que não deve, começa a olhar para o que não deve, né? Eu nunca gostei, não é porque eu era cristão, mas eu nunca gostei, mas tem muita gente que gosta de fazer isso. Meu irmão ainda continua, eu tenho que aceitar José, tenho que aceitar mesmo, porque desse jeito tá ruim, meu irmão. Meu irmão verdadeiro mesmo, né? Eu tenho nossos irmãos, né, de batalha, tudinho, né? Mas o meu irmão de sangue mesmo ainda continua querendo ir beber. E atrás disso está essa deusa, está essa Astarote querendo, vai. Porque ela quer acabar com a família. Ela quer entrar, e é uma coisa interessante, né? Que ela é uma usurpadora, ela vai roubando as coisas. Um exemplo. Vocês já ouviram falar de LGBT, né? De vez em quando eu falo de LGBT aqui, né? Qual o sinal que eles usam? Vocês já viram? É um arco-íris. É um arco-íris. Mas só que o arco-íris foi o quê? Depois do dilúvio. Noé, com quantas pessoas eles tiveram? Quantas pessoas se salvaram? 8, né? 8 pessoas, né? Depois disso vieram os outros seres humanos, tudinho. Mas Deus fez aquele aliança, e para confirmar essa aliança ele colocou o arco-íris. Foi a primeira coisa. Eles não tinham, porque não tinha chuva antes, né? Então eles botaram, Deus fez essa aqui, é o selo da minha aliança com vocês.
Mas só que vem essa deusinha aí e você vê o que é que agora. Onde você olha LGBT e usando o que? O arco-íris. E cada corzinha daquelas tem um significado. Cada coisinha daquelas tem um significado. Se eu tiver tempo eu falo depois, tá? E ela vem dizendo: eu sou homem e eu sou mulher. Então você vê agora nesse mundo quanta gente penando com uma tal de ideologia de gênero. Eu sou homem, não, mas eu acho que eu sou mulher. Não, eu sou mulher, mas acho que eu vou me tornar homem. Eu acho que eu vou me tornar mulher. E isso não está acontecendo. Isso já acontecia há 3.000 anos atrás com essa deusinha aí. Falando disso. Inclusive até os sacerdotes dela, alguns já eram cortados para poder participar. E eles tinham a parada deles anual. As paradas eram o quê? Era homem vestido de mulher, travesti. Vocês já viram travesti? Quando chega no carnaval lá no Brasilzinho, não sei nos outros países, vou falar do meu Brasil. Chega no carnaval, quando a gente vê bloco de homem fantasiado de mulher. Inclusive até eu, quando era moleque, eu acho que eu fiz isso também. Tava no meio, tá todo mundo fazendo, também vou. Tá todo mundo lá, vai filhinha, vai. E a gente não sabe. E quando a mãe ou o pai, que é cristão, que sabe o que está acontecendo e fala: não, o senhor está paradão, papai, deixa isso para isso, é coisa antiga. Não é, irmão, isso é real. 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, agora isso está acontecendo. Nós que temos, vocês agora, daqui a pouco, quer dizer, eu profetizo que eu vou ter neto, né? Amém. Filhinho pequeno, meu Deus, quantos eles estão sendo alvos agora desse? Por quê? Ela não quer, ela foi colocada de lado por Deus, por Jesus. Ela está voltando agora, ela não quer só uma criancinha, ela quer a geração toda para ela. As coisas eram desse mundo, só que agora vai ficando pior, vão ser piores. Não se esqueça que Jesus falou disso, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que orar. Eu estou falando aqui disso, mas no finalzinho eu vou falar que a gente tem esperança. Não vão ficar tristes todo mundo aí não, por favor, né? O nosso Deus é maior do que tudo isso. Amém? Né? E veio para isso, para acabar com o homem. O machão, vamos dar um exemplo aqui do nosso amigo aqui, né? O macho. Mas não pode ser macho agora, porque é feio, é tóxico. Não é muito bom ser macho. Tem que se tomar mais cuidado. Se a mulher, não, a mulher não. Você tem que se fazer, você tem que lutar contra o homem. Você tem que ter a força do homem. Você tem que lutar, você tem que ter pai, tem mãe, você pode fazer tudo sozinha. Não pode, ninguém pode fazer nada sozinho, nem filho. Não adianta. Mas agora essa Deus, ela vem para quê? Para acabar com ela não gosta da autoridade do homem. Sim. Né? Não que a gente seja superior a vocês, mulheres, né? Mas só que Deus colocou essa hierarquia, né? Mas ela não aceita isso, então ela quer inverter as coisas. Entanto, começando com o quê? Com criança 5, 6 anos nos Estados Unidos. Não, eu acho que eu sou. Então corta. Se tiver seio, tira os seios. Não. Aí passa um tempo. Não, eu acho que eu sou mulher, mas não tem mais como voltar. Não, eu acho que eu sou um homem meu, não dá, não tem mais como voltar. E isso está acontecendo agora, debaixo dos nossos olhos. E a gente não pode ficar calado. A gente não pode, por exemplo, as pessoas, política e religião é diferente. Não, porque se você não se meter na política, só vai ser eleito quem não presta. Quem for de Deus não vai ser eleito. Quem for de Deus vai querer manter as palavras de Deus, vai querer usar as leis regidas pelo Senhor para poder colocar no povo. Mas quem não for, está tudo iludido, está tudo enganado, vai fazer o quê? Vai fazer o que não deve. Então a gente tem que se colocar também em posicionamento. Amém? Espero, né, que vocês façam também, em nome de Jesus. E o outro, né? O terceiro destruidor é o possuidor, o encantador, que é essa Astarote, e o terceiro destruidor é o Molec. Moloque, cara. Moleque não, moleque. Kozo, né? Em Nihongo, né? Moloque. O Moloque, ele convocava os pais para sacrificarem os filhos. Literalmente. Eles colocavam aqueles tambores. Aí você vinha, não, eu vou
Eu vou oferecer meu filho, porque eu quero ser rico, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo. Então eu preciso oferecer meu filho, porque o maior oferenda que eu posso dar é meu filho. Então assim, você pode uma coisa dessa? Que besteira. Mas a pessoa está influenciada, a pessoa está cega, né? O nosso Deus, o que ele faz? Não, você não precisa saber. Eu vou sacrificar o meu filho, Jesus, para você ser salvo. Os outros deuses, não, você mata esse, mata aquele, mata aquele. E eu quero sangue, eu quero sangue, eu quero sangue. Vocês têm uma ideia de quantos astecas matavam por ano como oferenda de seres humanos? Alguém tem uma referência? Não. De 15 a 20 mil pessoas por ano, oferendas humanas, né? Mas se a gente for falar, não, porque o cristianismo veio e acabou com isso, não, vocês não são intolerantes, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, não sei o que mais. Mas se Deus não tivesse feito essas coisas, ainda continuaria essa oferenda de crianças, né? De gente humana. Os romanos, eles ofereciam também crianças, né? Os judeus também. Só que os judeus, eles ofereceram praticamente milhares de crianças para poder fazer isso, né? E agora, no tempo que nós vivemos, são milhões de pessoas. Aí você pergunta, mas como, pastor? Os Estados Unidos foi um exemplo péssimo para o mundo. Eles legalizaram o aborto. De 1970 para cá, 60 milhões de pessoas, de crianças foram abortadas. Legalmente. Legalmente. Fora o que tem por fora. Você acha que isso é coisa de Deus? Não, né? Quer dizer, os Estados Unidos estão caindo espiritualmente. Nós temos o nosso Brasil, que é grande também. Nosso Brasil está tendo um tipo de reavivamento. Mas se a gente não se cuidar, se nós não cuidar dos nossos países também, vai ter problema, né? E uma coisa atualmente, né? Que as pessoas agora, né? A mulher, porque eu sou ativa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso aqui mais. Eu tenho a minha carreira para proteger. Eu não posso ter filho. Eu posso, depois, agora não. Então tira. Né? Por quê? Porque quer ter uma coisa que Deus, né, não está permitindo, eu não sei o motivo. Mas, se eu tivesse filho, eu não vou poder estudar, eu não vou poder me formar, eu não vou poder trabalhar, não sei o que mais, não sei o que mais. Então vai acreditando em uma coisa que não deve. Né? Muitas pessoas são enganadas, têm informação e fazem, e umas nem essa informação têm e fazem esse tipo de aborto, alguma coisa parecida, né? E a gente tem que orar, não só por eles também, né? Não só porque a gente conhece, mas por outras também, né? Em nome de Jesus, né? Também, né? Mas eu estou falando de coisa triste, de coisa que está acontecendo debaixo dos nossos olhos, né? 12 horas de aviões chega num país que está fazendo isso. A gente vê aqui no Japão, ultimamente, esse LGBT enfiando, né? Pedindo os políticos aprovarem as leis que eles querem, de casamento de homem com homem, né? De mulher com mulher, né? De igualdade de gênero, né? Aí você tem um banheiro, o homem, e tem o banheiro da mulher, você vai ser obrigado a ter que fazer um outro banheiro, né? Eu não sei se na minha empresa eu vou chegar ao tempo de ter que fazer essas coisas, né? Mas vai ter que dizer não. Não sei qual vai ser a lei na época. Se você não fizer isso, você vai ser preso, ou não sei o que mais. Eu não vou querer fazer. Bem? Mas só que as leis estão falando, só que ideologia de gênero começou com o quê? Eu disse ainda agora, a segunda que eu falei foi a Astarote, né? Porque ela quer acabar. Se ela acabar com isso, ela vai acabar com a família. Se ela acabar com a família, ela vai acabar com a sociedade. Ela vai acabar com o casamento. E o casamento foi uma instituição instruída por quem? Por Deus, né? E ele quer acabar, ele quer fazer tudo contra. Esses três estão tudo aí para fazer isso. Ainda tem os piores, ainda mais ainda, né? Porque tem o dragão, tem o anticristo e tem
falso profeta, né? Ainda tem esses outros 3 aí. Eu estou falando só desses 3, mais ou menos. Ainda tem os piores ainda para o final, né? Mas o negócio é o seguinte: nós, sendo cristãos, nós temos o poder do Espírito Santo dentro de nós. E para você ter o Espírito Santo, ter o poder do Espírito Santo, você tem que estar limpo, você tem que estar orando, você tem que estar se alimentando da palavra do Senhor, né? Qualquer coisinha, qualquer batalha, não dá. Se lembre das pessoas há 2000 anos atrás, a batalha que eles tiveram. Se lembre desses que estavam ajoelhados no meio do Coliseu, o leão estava vindo comer, né? Mas eles estavam orando firme, pedindo, orando por eles, para salvar. Mas Deus veio, deve ter sido um momento terrível, mas foi rápido, né? Se lembre disso, você tem o poder do Espírito Santo dentro de você, mas você precisa continuar fiel a Ele. Não caia em besteira de adorar outra coisa que não deva ser feita. Você vai abrir brecha. Você tapa um buraquinho aqui, abre um buracão lá para trás, você está olhando, mas está adorando outra coisa, o teu barco está com um buracão lá atrás. Vai só entrando água, você vai afundar. Pare de fazer isso, né? O altar que você, o seu próprio corpo, o altar que você tem, né? Adore somente a Deus. Aleluia. Adore somente a Deus, né? Não abra brecha para outra coisa, né? A gente gosta não precisa nem fazer, até uns 2, 3 anos atrás eu já fiz uma pregação, botar uma lata de Coca-Cola, Coca-Cola, você é meu Deus, não precisa nem fazer, não precisa fazer estátua de madeira, você pode estar adorando outra coisa sem perceber. Quando acabar o culto de hoje, bote a gente vai orar no finalzinho, né? Para que Deus abra a nossa mente, para que a gente possa entender. Será que eu não tenho um altarzinho para outra coisa? Meu altar é Deus, mas será que eu tenho uma outra besteira, outra coisa que esteja atrapalhando? Com certeza. Mas eu oro, não acontece nada. Deus não vai orar, Deus não vai responder se você estiver em pecado. Se você pedindo uma coisa para Deus e pedindo outra coisa para outra, por exemplo, outra deusinha dessa aí, Deus não vai lhe atender, né? E a gente tem que perseverar. Se lembrem disto, né? Em Êxodo, Moisés fala, né? Êxodo 15:11. Quem entre os deuses, é um Deus minúsculo, né? Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, né? É o nosso único Deus. Aleluia. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não adore outra coisa, não faça nada. Amém. Somente a Ele. Nosso amigo Serginho e até o nosso diácono Jorge também falou, né? Ainda há pouco, né? Morra. A gente tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Aleluia. Né? Não se esqueçam disso, né? A gente morre para o mundo. O mundo está aqui à nossa volta querendo nos tragar, gente. E a gente não pode sair daqui ainda, porque nós estamos aqui com ponto de referência para essas pessoas que estão se perdendo, que estão indo para onde não devem. E a gente tem que falar, a gente tem que orar, né? E o altar que você tem, consagre ele. Você é o altar. O Espírito Santo mora em você. Amém. Consagre ele, mantenha ele puro. A gente vai falar sim, mas o Espírito Santo vem, olha, volta aqui, Luizinho, vem para cá, Serginho, para cá, Aninha, vem aqui, né? E o senhor, para cá, né? Para cá, né? Pastor, para cá, né? Depois o pastor aí, né? Mas é assim. A gente não vai ser perfeito, mas a gente vai ter que continuar com Jesus. Você vivendo com o Espírito Santo, você vai entendendo. Ele vai chegar, não, tá errado, vem para cá, e você volta, né? Não se esqueçam disso, tá? Amém. Essa é a palavra que eu tinha a dar para vocês. Amém? Aleluia. Então vamos orar e pedir para o Senhor Deus. Ficar de pé, por favor. Senhor Deus, Pai, todo glorioso, Senhor, nós damos graças a Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor nos colocou no mundo, Senhor. Não é por acaso, não é coincidência. Não há uma coincidência, Senhor. Tudo foi planejado. Este momento que nós estamos aqui, esta palavra foi colocada agora, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa tocar no coração dos nossos irmãos, em cada um deles, Senhor, de uma maneira especial, Senhor. E o Senhor conhece o coração, o fundo do coração de cada um deles, Senhor.
Liberta-os, Senhor, de qualquer coisa que esteja tirando o foco deles de Ti, Senhor. Liberta, Senhor. Abre o coração deles, Senhor, para que eles possam Te receber, que eles possam Te encher do Espírito Santo, Senhor. Que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor. Não pela voz humana, Senhor, mas pela Tua presença, Senhor. Senhor, esteja tocando em cada um deles agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E eu declaro, Senhor, que o Senhor é o único Deus, é o único e todo-poderoso, Criador de todas as coisas. E nós somente adoraremos a Ti somente, Senhor. Nós somente ajoelhemos os nossos joelhos para Ti, Senhor. Não há outra coisa no mundo que irá nos separar do amor que Tu tens por nós, Senhor. Nós acreditamos em Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E, Senhor, conduza-nos nessa semana, Senhor, em paz, em alegria, em harmonia com a Tua presença, Senhor. Que nós possamos, Senhor, impactar as pessoas ao nosso lado, Senhor. Que as pessoas possam entender por que nós somos diferentes. Não porque somos melhores ou piores, Senhor, mas porque nós temos, Senhor, a Tua presença vivendo. Nós sentimos o Teu amor, Senhor. Nós sentimos o Espírito Santo vivendo em cada um de nós, Senhor. Usa-nos, Senhor, de maneira especial. Usa-nos, Senhor, cada um da sua maneira. Que nós possamos tocar em nossos parentes, nossos amigos e nossos irmãos que estão distantes, Senhor. Oremos por essas pessoas também, Senhor, que estão perdidas e desiludidas no mundo, Senhor. Sem esperança, Senhor. E nós sabemos que a única esperança és Tu, Senhor. Porque Tu, Senhor, Tu não mentes, Senhor. Tu és fiel, Senhor. E toda a palavra que Tu falaste, Senhor, o Senhor concretiza, Senhor. E nós esperamos, Senhor, encontrá-lo, Senhor, no dia, não sei se será no arrebatamento, Senhor, ou se será no momento em que o Senhor nos levar para a Tua glória, Senhor. Nós queremos ver a Tua face, Senhor. Obrigado, Senhor. E abençoa cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.